Sakamoto, nos ajude aqui a entender a linha de raciocínio do senador Marcos Duval, porque todo mundo ficou confuso, né? Ele admitiu que mentiu, recuou, se arrependeu. Teve algum ponto em comum que se repetiu em todas as versões do senador? Também estão falando de uma possível cortina de fumaça. O que vem por aí, Sakamoto? Tem sim, tem um ponto em comum. Ao contrário do que se fala, tem um ponto em comum. O ponto comum é que o senador Marcos Duval, no relato dele, colocou numa salinha secreta, conspirando um golpe de Estado, quem? Ele, o deputado federal Daniel Silveira e o presidente da República Jair Bolsonaro. Aí varia. Tem umas que o Bolsonaro fala, tem outras que o Bolsonaro não fala, mas não importa. Se você tem uma pessoa do seu lado falando, conspirando, golpe de Estado, explicando como se vai se dar um golpe de Estado, e o Bolsonaro não falou nada, ele ouviu tudo muito bem, depois pediu na melhor das hipóteses, o Bolsonaro teria pedido para Marcos Duval uma resposta a respeito do que ele tinha ouvido, da proposta que tinha ouvido. Ou seja, Marcos Duval coloca Bolsonaro, pelo menos através desses relatos dele, no meio de uma conspiração de golpe de Estado que vai precisar ser investigada pela polícia assim que terminar investigações sobre o próprio Marcos Duval. Outro ponto é o seguinte, mas isso é uma cortina de fumaça, isso aconteceu, não aconteceu. O fato é o seguinte, ao que tudo indica, o Marcos Duval deu as declarações, deu as entrevistas, tomou um enquadro gigantesco da família do presidente Jair Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro, e aí, se borrando de medo, foi alterando as posições, foi alterando os depoimentos. Só que ficou o quê? Ficou essa reunião secreta. Agora, Sakamoto, quanto esse imbróglio extremamente confuso atinge a direita e o ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, no momento em que você tem uma somatória de atos golpistas que aconteceram no Brasil, vamos só recapitular para quem esqueceu. Tivemos ônibus queimados no dia 12 de dezembro, ataques à sede da Polícia Federal no dia 12 de dezembro, tentativa de plantar uma bomba num caminhão de combustível para explodir o aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro. Tivemos a invasão dos prédios do Supremo, do Congresso e do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Tivemos uma minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, de Bolsonaro. Tivemos pressões por parte de alguns militares contra o sistema eleitoral. Tivemos uma ação do PL de Jair Bolsonaro tentando anular 59% dos votos. E agora temos essa história. Se você vai conectar, se você vai analisar elas separadamente, você vai falar, não, essa história aqui é uma tentativa que não deu em nada. Se você soma todas essas histórias, você tem uma narrativa bem consolidada de um golpe de Estado. E é isso que precisa ser investigado, porque ela envolve o presidente, seus familiares e aliados. Denilde, o Alexandre de Moraes, como a gente viu, confirmou hoje que foi procurado pelo senador Marcos Duval para falar dessa tentativa de golpe, né? Isso pode prejudicar o ministro de alguma forma? Olha, eu acho que aí vai depender também da postura que vai ser da investigação, né? Não me parece que isso vai atingi-lo. Ele foi muito rápido também na resposta, né, em se posicionar, em tentar mostrar que ele teve a reunião, ele foi muito claro, teve a reunião e o que a pessoa falou para ele, mas não aceitou colocar isso num papel e, de fato, dar um depoimento, não levou em consideração. Então acho que isso dá ao ministro a capacidade de ter um distanciamento. Agora, é uma situação muito... de fato confusa, né, dessa estratégia de mudança de posição e de tentativa aí de mudar as narrativas, que vai depender da investigação, mas não acredito que isso atinja o ministro, mas provavelmente aumenta a pressão sobre o grupo do Bolsonaro. Sakamoto, por que os apoiadores do governo não querem uma CPI? Existe uma resistência muito grande. A CPI, ela é necessária ou não? Existe um mote em Brasília que diz o seguinte, todo mundo sabe como uma CPI começa, mas ninguém sabe como uma CPI termina. Hoje, os aliados do governo Jair Bolsonaro são minoria, tanto é que perderam por 49-32 no Senado Federal. Eles têm uma minoria no governo, eles precisam de um instrumento para poder gerar fato político, para poder crescer, para poder atacar o governo Lula. E nada melhor do que uma CPI neste momento, porque podem enfiar muita coisa lá dentro, convocar ministro do Supremo, convocar isso, convocar aquilo, mesmo que não tenha evidência. Ou seja, eles precisam de uma CPI para fazer barulho. É por isso que aliados do governo Lula querem fazer o quê? Não uma CPI, mas querem levar Marcos Duval para o Conselho de Ética para ele poder se explicar.